Boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para Tentar. Eu sei, já não usava esta intro há muito tempo e hoje o episódio vai ser um bocado diferente. Vai ser aqui quase eu a falar ou a comentar, como nos velhos tempos, e não um episódio tão pensado ou estruturado como tenho vindo a fazer. E porquê é que eu decidi fazer isto? Primeiro porque me apeteceu. Depois, não porque tenho falta de temas, mas senti a necessidade de gravar este episódio mais cru, mais de volta às origens, porque uh, apeteceu-me ou senti necessidade de partilhar o que é que tenho feito, o que é que não tenho, o que é que tem corrido bem, o que é que não tem, quais são os desafios, quais são as angústias que eu tenho feito ou tenho passado, porque o podcast começou assim, foram 365 episódios e eu acho que faz sentido também voltar de vez em quando a este registro, não como desculpa, e até é uma das coisas que vou falar daqui a bocadinho, mas sim como entrega e ponto de situação também, porque vocês viram, quem está aqui há muito tempo viu uma jornada que eu considero incrível e de superação para mim, porque foram muitas coisas que eu mudei durante muito tempo, muitos hábitos que eu criei, muitos sistemas que foram criados, e é isso também que eu quero passar para outras pessoas, e tem sido giro e tem sido interessante. E o primeiro, não é o primeiro ponto, mas aqui o ponto de situação do o que é que eu tenho na minha cabeça, o que é que eu tenho idealizado para este projeto, porque tem surgido muitas coisas, eu tenho testado muitas coisas, e foi o que eu disse aqui num Reels há uns dias que nós temos que testar, temos que tirar as ideias da cabeça, temos que pô-las no lugar se queremos testá-las e perceber se elas fazem sentido ou não. Porque na teoria todas correm bem, todas são maravilhosas, todas são incríveis, mas a verdade é que sem a parte prática nós não sabemos se gostamos efetivamente de fazer aquilo ou não, se nos sentimos bem a fazer aquilo ou não, e até mesmo se queremos fazer aquilo durante muito tempo ou não, porque quando estamos a criar um projeto, quando estamos a criar uma ideia, o objetivo é que ele dure e que ele prossiga. E estava a comentar há uns minutos, sinceramente, que há muito tempo que eu não me sentia tão bem a construir coisas e a pensar em coisas e a idealizar coisas. Acho que descobri aqui uma forma de, primeiro, continuar a ajudar pessoas, segundo, a fazer aquilo que provavelmente às vezes que eu já fazia, que era consultoria, marketing, ideias, mas de uma forma mais pessoal, mais focada na pessoa e também a parte de criação de hábitos, criação de sistemas, criação de uma vida, porque eu acho que o objetivo deste projeto, acho não, acredito mesmo nisso, que este projeto que surgiu do absoluto zero, a ideia principal dele é mesmo ajudar pessoas a descobrir a vida que elas querem e a vida que elas merecem também e não andarem presos ou presas a ideias pré-concebidas que muitas vezes nem são delas, que lhes fazem mal e que não as ajudam em nada. Por isso é que este projeto tem evoluído, tem crescido e tem-me dado um gozo imenso e tenho super vontade de fazer coisas e tem sido muito bom. Tenho criado algumas ideias novas, vocês já viram aqui ou já viram por outros sítios, como tenho um guia gratuito, são 13 sinais de que estás só a tentar e não a fazer. Não foi feito, não é genérico nem feito com AI, ou melhor, ele foi feito com ajuda de inteligência artificial, e é esse ponto que eu vou falar a seguir, mas logicamente mas foi feito por mim, são ideias concretas da minha cabeça e de 365 episódios, por isso não é nada genérico, são exemplos práticos, por isso se quiseres fazer o download está aqui em baixo. Também criei um teste para ver o teste principal do Método Fazer, que é um programa que gravei, são uns vídeos de 10 euros, foi perceber se não se havia pessoas interessadas, porque isso acredito, mas se aquilo que eu fiz para mim eu consigo replicar noutras pessoas e ajudar outras pessoas. Porque um dos desafios principais de quando tu fazes as coisas em ti e as coisas em ti acontecem de uma forma natural
é tu ou não conseguires explicar ou não conseguires passar essa mensagem tão bem porque para ti é natural. Opá, eu cheguei e eu fiz e aconteceu e não sei o quê. E às vezes tens que parar e estipular e criar passos no teu sistema para que ele seja replicável a outras pessoas. Por isso está a ser um teste engraçado, está a ser algo muito giro, porque não era algo que eu estava à espera e está a vender, por isso é bom. Ainda não teve devoluções, por isso também é bom. Por isso tem sido incrível. Depois é todo o processo de criar ideias e de implementar. Outra coisa que eu também fiz nos últimos tempos, que também deves ter visto, foi uma proposta de apoio para pensar num programa mais sério, mais completo. O programa chama-se, por enquanto, Vai e Faz. Ainda não tem uma estrutura bem definida, mas estou a ajudar já algumas pessoas, as minhas cobaias, que estão a ter resultados, o que é incrível, com tão pouco tempo. Porque às vezes o que as pessoas precisam é mesmo de alguém que as compreenda e que lhes dê um caminho que faça sentido. E não descurando, não criticando, a maioria do que já aparece são coisas já pré-feitas, já super pré-concebidas, que têm que ser assim. E todos os seres humanos são diferentes, e isso é fantástico, está bem? E tem-me ajudado imenso a conhecer pessoas, a perceber o que é que elas querem, o que é que elas não querem, o que elas sentem, o que elas não sentem. E tem sido muito fantástico e muito interessante mesmo. Por isso, fora isso, a vida tem sido bastante boa também. Estou cada vez a treinar mais. O Irox vem em setembro e estou a treinar bem, estou a treinar mais, sem dores, sem problemas, a evoluir, a progredir. O desafio vai ser grande e vai ser incrível e está a correr super bem. Este processo agora novo. Também mudei todas as rotinas de treino, todos os sítios onde treino, mudei a forma como treino, por isso tem sido aqui uma adaptação engraçada. Outra coisa que também deves ter visto, esqueci-me, fora do projeto, criei o meu desafio de fazer um Reels por dia. Tenho vontade de fazer mais, mas ainda não consegui, ou ainda não quis, a verdade é essa, porque é só uma desculpa. Tenho gravado os Reels à tarde. Eu acho que vou gravar tipo 2 ou 3 num dia para depois ter margem para ir gravando outros. Porque criei esse projeto de 365 Reels porque quero mostrar mais, quero chegar a mais pessoas e se conseguir fazer 365 áudios, eu também vou conseguir fazer 365 Reels. A única diferença é estar a olhar para uma câmera, que, adivinhem, custa cada vez menos. Estou aqui super tranquilo, super natural. Um, e tem sido cada vez melhor porque é fantástico quando tu treinas uma coisa, o quão essa coisa melhora com o tempo. E guess what? É quase tudo assim na vida. E tem sido muito giro e muito engraçado. E ponto final aqui deste episódio, também para ele não ficar muito longo. Mas porque é que eu quis mesmo fazer este episódio? Porque, parecendo que não, quando eu quis dar mais estrutura, mais conhecimento e mais informação a este podcast, todo o trabalho tem sido feito com a ajuda de inteligência artificial. E não censuro, não culpo, nem critico. Atenção, eu uso inteligência artificial para milhentas coisas e é uma coisa fantástica. Mas disseram uma coisa hoje e disseram uma coisa. Primeiro disseram isso sobre uma pessoa que viram num, num, num evento e depois disseram isso o quão importante é para um projeto, que é o teu projeto tem que ter alma, tem que fazer sentido, tem que ter a tua alma lá dentro. E o que eu sentia, e embora todo eu não seguisse nenhum script à risca, não seguisse nada à risca e fosse dito por mim, tu até podes perceber só deste episódio comparado com os outros últimos 13 que eu estou muito mais relaxado, muito mais natural, muito mais eu neste episódio do que nos outros, porque não tenho uma ideia estruturada à frente que tenho que seguir mais ou menos e que eu sinto-me todo encavacado porque não consigo decorar aquilo e não consigo transmitir a ideia da forma como estava pensada para correr bem e ser boa. E a verdade é que não me sentia, essa parte não estava a sair natural, não me saía com alma. E foi
a principal razão que eu quis fazer este episódio e partilhar aqui um bocadinho do que é que tem sido o André nos últimos tempos, e não só o podcast para tentar, mas todas as ideias, tudo aquilo que vem da frente. Por isso, e posto isto, muito obrigado por estares desse lado, muito obrigado por estares aí. Já sabes, se precisares de alguma coisa, podes entrar em contato comigo, que eu tenho todo o prazer em ajudar-te e acompanhar-te no desafio que tenhas, se fizer sentido e eu conseguir te ajudar. E ponto principal deste episódio: tudo o que fizeres, faz com alma, faz com entrega e com verdade, porque as coisas ficam muito melhores, ficam muito mais genuínas, e num mundo em que hum, as máquinas não nos vão conquistar, mas vão nos facilitar cada vez mais muita coisa, tu conseguires pôr o teu cunho pessoal, o teu sal e pimenta naquilo que tu fazes, os teus temperos, vai-lhes criar um valor muito maior e uma conexão muito maior com quem está do outro lado. Por isso, faz isso, ok? E principalmente, para tentar e começa a fazer. Vai e faz, porque a vida é incrível e tu tens tudo para aproveitar melhor a tua. Fui!